sua experiência na Alemanha. Você sentiu diferença quando você foi de Dublin para a Alemanha? Nossa. Bem-vindos ao Latitude Podcast. Aqui a gente fala sobre a vida real de quem decidiu sair do país. Intercâmbio, imigração, perrengue, descobertas e tudo que ninguém te conta. História de quem foi e voltou ou não. A gente foi. E conta tudo pra você agora. Eu sou a Bia. E eu sou a Lê. E no episódio de hoje a gente vai falar com vocês sobre o panorama geral atualizado da situação na Irlanda. Será que vale a pena ir pra Irlanda ainda? Será que esse canal precisa falar só de intercâmbio da Irlanda, Beatriz? A gente vai ver daqui a pouquinho. Exatamente. Bom, a primeira coisa que pega muito, você que está nos assistindo aqui, é a tal da comprovação financeira. Quando a gente foi, Sim. a comprovação era de 3 mil. Tinha muito blogueiro na época que falava que isso era muito pouco. Só que 3 mil em euros, né, galera? Não em reais. É muito pouco pra gente. É muito pouco pra eles, mas pra gente é muito. Eu acho que é um dos maiores desafios, né, pra quem tá querendo ir, né, Bia? É juntar essa grana. Tem gente que vende carro, tem que vender carro. Imagina, você vende um carro pra conseguir um dinheiro. É bem complicado, né? E fora que isso daí, você tem que chegar na conta bancária os 3 mil, fora a passagem, todo o resto, o curso que você pagou da escola, a primeira acomodação. Tem muita coisa. Então, os 3 mil é só pra você chegar lá e falar assim, eu tenho. E o resto? Bom dia. Onde entra nessa conta? Sim. Então é muito mais do que 3 mil euros, digamos assim, né? O intercâmbio todo. Quando eu fui, eu levei 4.500, porque eu tava seguindo algumas agências, a minha mesmo não me falou isso. Mas eu tava seguindo. Sério? Eu tava seguindo umas agências na internet que faziam algum tipo de conteúdo. E eles falaram, leva 4.500, ainda é pouco, mas é bom. Eles falavam sempre que o ideal seria 6 mil. E é sobre isso, né? Agora... 6 mil, gente? 6 mil. Nossa, na época, eu também acho que eu fui com 1.000 a mais só. Eu acho que eu fui com 4 mil euros. Pra, né, dar aquele alívio nas primeiras semanas. Que a gente não sabe como que ia ser e tudo mais. É isso, Paulo, porque a gente fala de 3 mil, que, ai meu Deus, é muito difícil, eu vou ter que vender um carro, um cachorro, meu pai, se duvidar, vendo também, pra conseguir 3 mil euros, um pedacinho do rim. Só que você chega lá, esses 3 mil, eles vão muito rápido. Eu falo que os 3 mil mesmo, 3 mil mesmo, eu gastei logo nas primeiras semanas, porque é calção, é alimentação, você tem que comprar um monte de coisa, você tem que comprar duvet, você tem que comprar roupa. Exato, travesseiro. É muita tudo. coisa. É muita coisa. Você praticamente, quando você muda de casa, você monta a sua própria casa. Porque eles não te dão nada, você tá indo pra uma casa nova. Eles te dão um colchão e a cama. E olhe lá. Travesseiro. E olhem lá. Olhe lá. Se você não tiver o que comprar, né, gente? Porque eu, na época, também, eu tava fazendo, até pensando esses dias, né? Fazendo 1 por 1 a conversão, digamos. 3 mil é pouquíssimo. Aham. Sim. Não tem condições. Não tem nenhuma condição. É super pouco, Mas ainda mais de real pra euro, né? exatamente, que na época a gente pagou quanto? 1 euro era 6, quase? 5 e Não. pouco? Quando eu fui, a gente foi na mesma época. Ele girava Sim. entre 5,24 a 5,40. 46, Ai, 40. hoje tá 6,12, 6,15, 6 e alguma coisa assim. pouquinho. Sim. Olha, Meu e isso Deus. pesa. Isso é uma diferença absurda. Pesa. Porque eu falo, Pesa demais. o meu período total, lógico que eu não fiquei só em Dublin, depois eu mudei para Alemanha, colocando na ponta do lápis, os meus custos total, e eu ainda desisti da passagem de volta, eu tive que comprar outra passagem de volta quando eu fui embora da Alemanha, e eu gastei mais de 140 mil reais nessa brincadeira. Falando em passagem, eu perdi a passagem de volta também, você acredita? Por quê? Lembrei agora. Porque na época eu renovei intercâmbio de novo. Pede o dinheiro de volta. Eu perdi minha passagem de volta pro Brasil, porque a gente tem que ir com passagem de ida e volta, né? Sim. Ah, não, mas Meu geralmente a Deus. gente perde mesmo. E eu vi que hoje em dia tem umas plataformas, eu nunca usei, não sei se funciona, não posso falar muito sobre, mas que você compra por 18 euros uma passagem e ela dura acho que 48 horas, depois ela cancela. É só pra passar na imigração mesmo. Eu não sei se isso é válido, se isso funciona, se isso é, se isso é bom.
18 euros uma passagem só. Ah, tudo bem, você poderia comprar uma outra passagem para outro país ao invés do Brasil, desde que você saísse da Irlanda. É verdade. Sim, sim. Meu Deus. E eu ouvi dizer agora, não sei se é recentemente, acho que foi ano passado, né? Que a comprovação financeira ela aumentou. 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 E aí eu acho que ela tá mais alinhada com o desejo desses influencers de agência de viagens que eu conheci, que eu via na internet. Porque hoje, para você ter ideia, se você for fazer um curso acima de 8 meses, que seja, sei lá, um MBA, né? Tipo, até uma graduação, você precisa Sim, comprovar no mínimo 10.000 euros. 10.000 euros. 10.000 euros. E para cursos de inglês natural muda um pouco o esquema, mas assim, ó, 833 € por mês. Se você vai fazer o curso de 8 meses, você tem que comprovar 6.665. 666, 666, meu Deus tudo do isso céu. em euro. Essa regra ela já está ativa desde do ano passado, no final do ano passado, se não me engano. E essa diferença vai justamente sobre esse desejo do governo de deixar muito claro a todas as pessoas que queiram fazer um intercâmbio dentro do país entendam que você precisa ser autossuficiente, monetariamente falando, né, para se manter durante Sim. o seu intercâmbio. Você não pode depender nem dos projetos de governo e nem do trabalho em si, porque a Irlanda não pode garantir emprego. Embora tenha a cada esquina, depende, né? Vamos parar de falar isso, que não foi bem assim. É, exatamente, não foi bem assim. A gente não encontra tão fácil assim É, emprego, não, amor. eu acabei não procurando. Na verdade, eu procurei sim, porque eu queria fazer cleaner de final de semana para ganhar Sério? uns eurico. É. Eu queria. Mas eu usei um aplicativo, paguei 50 € de taxa anual. Ah, eu consigo, eu sei qual é esse aplicativo, só que eu não lembro o nome. Eu nunca consegui Você nada paga por lá, mesmo. não. Acho que é porque é mais difícil o homem fazer cleaner, né? Acho que o pessoal não gosta. Sim, vocês tinham que procurar mais por empresas, eu acho, na sua época. Podia ter pensado um pouco Mas melhor. essa já é a segunda vez que muda a comprovação financeira, porque quando eu estava lá e eu renovei, ela foi para 4.500 depois dos Eu três lembro mil. disso. Passou para 4.500 em 2024, eu acho. 25. Para 24? começar 2025, eu acho. É. Para dar início a Ah, 2025, eu acho que já estava ia. valendo. Ah, mas isso aí É. mudou esse ano. Será que não foi antes, Esse não? ano já. Ah, eu não lembro exato, mas eu lembro que Esse ano mudou. 25, Era digo. 4.500, era 4.500 mesmo, que estava valendo. E agora subiu mais ainda, né? Cara, eu ainda vejo isso com bons olhos, sabe? Porque Sim. vivendo na pele, foi muito pouco. Eu entrei em desespero quando eu vi que só tinha 1.000 dos 3.000 que eu tinha levado e eu tinha semanas de Irlanda. Lógico que também, né? Eu acho que eu exagerei um pouco. Eu quis dar uma bebericada, quis ir pra um barzinho, tomar uma pint. E não foi pra dar Não, esses que eu fui, que era barato. exatamente. Barato. É, mas na época você chegou a morar em D12, né? Aham, morei em D12. Quanto que você pagava mais ou menos assim de Eu aluguel? Qual que era seu pagava custo de vida, 200, digamos assim? 250 € por semana. Por semana você tinha que pagar? Uhum, pra dividir o quarto com duas pessoas. Um fedido, golpista, e o outro sem Eu não nenhum acredito que você problema. pagava. Você É, pagava por semana. pagava por semana e tinha que ser em dinheiro. Não podia ser transferência. Eu tinha que ficar Quase mil caçando. euros. Hum? Se você for contar 4 semanas, Ah, vai dar quanto? Peraí, mil gente, euros. que eu Mil tô. euros. 1.000 euros. Sim. 1.000 euros você pagava pra dividir o quarto. Eu acho que a única coisa que me fez foi conhecer o Gabriel. A única coisa que prestou. Que é o meu amigo até hoje, que eu conheci lá. Porque, acho que foi por isso que eu fui pra lá. Mas dava pra eu ter pensado muito melhor. Dava pra eu ter feito com mais. É que na verdade eu tenho um grande problema. Eu deixo muita coisa pra última hora, tá, gente? Vocês fazem isso, não indico. Então, tipo assim, eu esperei muito. Eu devia estar procurando enquanto eu tava lá naquela empresa de acomodação. Enfim. Sim, Ai, me dá até um sim. ataque cardíaco, que lugar terrível. Eu podia ter corrido atrás um pouco antes.
Eu podia ter começado a ver antes, sabe? Tu Então, esperou a última semana pra vencer a temporária, né? os últimos três Certeza. dias. 3 dias. Nos últimos 3 dias foi aí que eu comecei a procurar. Quando faltava 3 dias E pra aí você acabar a não minha pensou em acomodação. renovar de novo? Eu pensei, por isso que eu tava tranquilo, só que quando chegou, faltava 3 dias, eu fui renovar. Aquela administração maravilhosa, você mandava mensagem e ninguém respondia. E aí demoraram 2 dias pra me responder. E aí, quando responderam, falaram que não tinham vagas. Engraçado que eu vi anúncios. Bom dia, tudo bem? Vi anúncios deles. É porque parecia que eles não queriam que a gente renovasse. Sabe? Sim, Dava é a impressão verdade. que eles queriam outros, porque quando a gente ia renovar era. E o calção? E o valor de 15 dias era quase o valor do mês de alguma casa. Pois é, pois é. Então tinha isso, eu tava pagando. Eu já tinha renovado uma vez, eu renovei acho que por 15 dias. Renovei mais 15 dias. Ou duas. É, duas Eu acho que semanas eu é cheguei a 15 dias. renovar duas. Eu acho que eu cheguei a renovar duas Eu renovei vezes. só uma vez só. O meu psicológico agradecia. Depois fui morar lá com o golpista, mas posso te dizer que lá eu ainda fiquei mais tranquilo, porque ainda assim, o golpista, se ele não tava roubando comida nas Nas entregas, entregas, ele tava na sala, existindo, fedendo assim, né? Fedendo a casa. Era que nem fazendo parte dos móveis, entrando em, como é que fala? Simbiose com o sofá. hibernando. Com o sofá. Simbiose com o sofá. Então, tipo assim, eu trabalhava no quarto, eu ficava tranquilo, aí tinha o outro rapaz que tava. E eu fiquei muito assustado. Olha só como a gente é preconceituoso, principalmente em questão de religião. Ele era muçulmano. E Pois assim, é, não era brasileiro. ele não era brasileiro, só que ele tinha morado 10 anos no Brasil, então ele falava português. Ah, tá, ok. E tipo assim, eu não sei se vocês perceberam, são menino delicado. E o muçulmano não é muito fã, eles jogam dos prédios, os gays, né? Lá na. Alguns, né? Não tô Aham. generalizando. Inclusive, se você é muçulmano, quer vir aqui fazer uma entrevista, a gente chama todo mundo, né? Mas enfim, eu A tinha gente medo. chama todo mundo. E ele dormia no meu quarto, então, querendo ou não, a gente cresce ouvindo muita coisa. Mas depois o cara super gente fina, legal pra caramba. Super Sério? tranquilo, ele era muçulmano, só que ele falava que nem todo mundo concorda com tudo. Esse Sim. povo que maltrata homossexuais ou outro tipo de diferentes, né? Diferenças, eles são os extremistas, porque o muçulmano, de fato, ele não é assim, ele não vai deixar de falar com você, porque eles não concordam, é assim, são os extremistas. Aí ele me explicou tal, tudo hoje super tranquilo. Eu conheci muçulmanos aqui também, que eu sou muito curiosa, né? Então eu sempre perguntava. E gente, não sou preconceituosa com religião, eu gosto de entender, eu gosto de perguntar. Eu tô sempre perguntando. Então elas me explicaram que o jejum é assim, durante o mês todo mesmo, e nem água na época do jejum. Mas Nem eles ficam água. uns 30 dias? Se eu não me engano, é jejum até o sol se pôr. Aí nesse período, até o sol nascer, você pode comer. A Nem partir do momento que dorme. o sol nasce, a partir do momento que o sol nasce, até o sol se pôr, você não come nem água. Que Nada. legal. Você vê como muda, Nada, né? nada, nada. Muda muito. Mas e dividir em Dublin, a gente divide muito o quarto, né? A gente tem assim, É conhece uma cultura. pessoas, outras culturas, divide casa. Eu praticamente sempre morei em casa com brasileiros. Não sei, você chegou a morar só com brasileiro também? Sim, Tirando esse moço. só com um brasileiro. Lá na outra casa era brasileiro. E depois entrou um rapaz, acho que da Nicarágua, que falava Aham. inglês, que ele só queria falar inglês, inclusive. Eu achei super legal porque colocou a casa inteira para falar inglês. Eu, como professor de inglês, eu tentei fazer isso em todo lugar que eu passei, mas ninguém me ouvia. Mas como chegou o gringo, o gringuinho, todo mundo ouvia. Brincadeira. Mas aí a gente falava mais inglês, o cara tinha um inglês perfeito, eu achava super legal. Acho que era da Venezuela, eu acho, ou Nicarágua, não lembro, era da América do Sul aqui. Nicarágua, Nicarágua é da América do Sul, não sei. Não sei. Geografia, uma hora dessa, amor. Pelo amor de Né? Jesus, né? Se Não, não você, vou estar conseguindo. vocês que estão assistindo aí não sabem, para a gente fazer com que isso dê certo, com a Beatriz na Itália, são 6h46. Isso porque a gente faz um pouquinho de pauta antes. Imagina desde que horas a gente está acordado. A Beatriz está E normal, né? aí, Você conseguiu até dormir mais. aqui são 11h46.
Agora com 11h46. 5 horas de diferença. Sim, agora são 5 Imagina horas de só. diferença. E o bom desse lugar é que eu trabalhava sozinho, o apartamento era grande, eu trabalhava no meu quarto sozinho, né? Que eu quis dizer. Sim. Eu trabalhava tranquilo e era de frente. O bairro chama Park West. Se você mora por aí, você sabe o que eu tô falando. O condomínio, a saída do condomínio era na entrada da linha de trem. Ah, já Então, era tipo, próprio ali em frente à estação. sim. Você não chegou aí lá, né? Gente. Não, né? Ninguém me convidou. Inclusive, fiquei sabendo só depois que o senhor tinha se mudado, né? Como? É, quando a gente saiu pra rever todo mundo, né, do nosso grupo. E você falou Ah, assim, não, tô entrando lá em Dublin 12, que não sei o que, não sei o que lá. sério? Mas então, você Aham. entende, né? Eu tava passando por momentos difíceis, sombrios. É... É. Gente, eu vou falar que eu entendo, mas na época eu queria matar ele. Mas tá tudo bem. Foi no dia do Hoje eu te lanche? desculpo. Foi, exatamente, no dia do lanche. O quê? Mas você tava lá naquela acomodação maravilhosa quando eu Mas eu mudei. tava de um lado, você tava do outro. Eu tava na 33, você tava na 35. E eu não avisei. É, minha querida. É, eu melhorei Aham. muito, porque eu sou uma pessoa, eu tava passando por momentos sombrios, que eu tava, acho que longe da família, primeira experiência, eu tava odiando a comida, então eu sou uma pessoa gorda. Imagina uma pessoa gorda que está Para. impedida de comer simplesmente porque não gosta da comida. Eu não comia porque eu não gostava da comida. Bom dia. Tudo bem? Emagreci 15 quilos num curto período de tempo. Inclusive, isso aqui é flácido por causa disso. Brincadeira. Enfim, pra mim tava muito difícil, tava tudo muito difícil. E eu já tenho um pouquinho de pânico social, aquela coisa assim. É, você se escondeu da gente, É. cara. Hoje o meu pânico, bom, é difícil eu falar, porque eu tenho muitos alunos. Eu falo com todos Aham. eles e pra mim é super natural. Eu pensei, né? Ai, acho que eu não tenho isso, eu consigo conversar com todo mundo, mas é que eu não saio de casa, bom dia. É isso que eu ia falar, você conversa online, né? Gente, eu preciso fazer um teste, eu vou ter que sair, eu vou ter que ir pra uma balada. Chamar o meu marido hoje. Sim, Vamos pra uma por balada. favor. Mas você disse que você não gostava da comida. Em relação a quanto você gastava no mercado, por exemplo, você lembra mais ou menos? Só pra gente Lembro, juntar assim, lembro. mais ou menos. Ah, eu comprava tudo pra semana, porque a gente dividia a casa, então a gente tinha um pedacinho da geladeira que a gente colocava o quê? Um Sim. tomilho, uma massinha de Aham. tomilho, uma cenoura, era o que cabia. Então eu Três gastava latas de feijão e 3 horas. acabou. Pra você ter ideia, lá era tão. eh, Tinha 6 pessoas, Pequeno? né, ao todo. Tinha bastante armário. Só que o armário de despensa era pequeno. Aí eu vi que tinha umas gavetas lá, sabe aqueles gavetão que Sim. fica no final? Acho que é pra colocar, sei lá, arquivo, não sei o que que é. Na cozinha tinha Sim. uns gavetão. Eu vi, eu falei, o quê? Eu vou ficar com esse espacinho? Pois bem, eu tirei todas as coisas do gavetão, coloquei minhas coisas. Não. Parecia que eu ia pegar um garfo, Você, não, um pacote de arroz. mas você cozinhava? Porque assim, praticamente quando eu me mudei, no começo eu cozinhava, depois eu comecei a perder a paciência, porque, gente, eu morava com 18 pessoas, tudo bom? Ah, É, exatamente. Ele falou 6, eu era com 18. é. E Era tinha um uma pouco cozinha só? complicado. Só uma cozinha. Nossa, gente, como Praticamente, pode? você tinha que esperar a pessoa terminar de cozinhar o que ela queria e você ficar na fila, tipo assim, ou você entrava no meio, só que era um pouco complicado, né? Eu, por exemplo, não gostava de quando a pessoa tava lá cozinhando e eu fazendo também as coisas, mas tinha hora que não dava tempo. Hum, eu cozinhava normal, tinha 6. E, por exemplo, na hora do meu almoço, é, ninguém tava em casa. Que Ah, então era, era mais tranquilo. era horário, a galera trabalhava mais à noite, de tarde à noite. Então, teve várias vezes que eu ficava sozinho no apartamento. Então, eu até trabalhava Sim, na cozinha, que tinha uma sacada bonita na frente. Aí eu ficava olhando, assim, trabalhando. Era legal. sim, era meu sonho.
Mas quanto você gastava no mercado vinte e por cinco euros. semana? 25 € por semana. 20. Mas comprava tudo o que precisava. Tudo que precisava. Eu comprava geralmente legumes, alho, eu comprava bastante, sabe aquele saquinho de salada? Até hoje eu compro, aqui no Brasil tem. Sim. Virou a qualquer luxo do momento no Brasil, eu não lembro antes se já tinha ou se já tinha, eu sou muito vira-lata. Mas comprava essas coisas, comprava, Carne, arroz, a carne. carne horrorosa, eu abusava do frango, porque a carne vermelha eu não gostei lá, tinha gosto de ranço. Não sei o que Todo acontece. mundo praticamente vivia à base de frango, né? É. Mas eu achei a parte da carne, por ser assim, não ter o açougue, né? Muito cara na Pois é. época. Mas eu acho que é por Provavelmente hoje isso. aumentou. Eu acho que é É, isso. Porque acho que eles têm. O gasto é maior, porque tem a bandejinha, tem papel filme, sim. tem a pessoa que roda. Você gastava quanto, por exemplo? Em média, 25 a 30 também. É, Dependia. E fazia por semana, igual você. Porque na Irlanda você compra um pão hoje, não dura 2 semanas. 5 dias depois tá mofado. sim. E o que que dava pra comprar com esses 25, 30 euros? Era básico. Eu comprava carne pra semana, o pão. Eu gostava muito de comprar queijo também, né? Pra fazer o café da manhã, essas coisas. O café, Uhum. leite. Era bem o básico. Se você quisesse comprar, tipo assim, algo a mais, aí já saiu. Aumentava um pouco, mas igual eu falei, de 25 a 30 tava bom pra mim, né? Na Uhum. semana. Achava Sim. que tava tranquilo. Mas basicamente era isso. Hoje, com certeza, deve ter aumentado, porque aumentou no mundo todo, né? Não, Nossa, acho que hoje vai. hoje é um pouco complicado. Gente, eu cheguei aqui na Itália, eu tô gastando isso em média. Ou seja, na Itália, que o salário mínimo ele é menor. Então, na Irlanda, com certeza, hoje por semana você deve gastar quanto? Uns Uns 40, 35? 35, 35, 40 já. 40? E É, bom dia, tudo bem? Comparativos. Eu vejo muita gente que estava na Irlanda e mudou para Espanha, por exemplo, que eles falam que a sim. diferença de preço é gritante, que a Irlanda é bem mais caro. Mas eu também não sei, né? Eu nunca fui para Espanha, quem sabe. Mas uma curiosidade que eu fiquei, nada a ver, né? Mudando de assunto assim tão repentino. Você falou que você perdeu a paciência de cozinhar. E você fazia o quê? Você pedia delivery? Não, Não deixava de comia. comer. Não. Pois é, super saudável. Não, é porque assim, na Irlanda, você é muito fácil encontrar coisas baratas, por exemplo, em fast food. Até mesmo no mercado vendem aquelas comidas prontas. Uhum. Ou seja, aquelas bandejinhas de uma refeição saía muito mais Sim. barato. Ao invés de você comprar tudo. Ok, não era tão saudável. Mas, por exemplo, na Irlanda, tem aqueles. As baguetes, né? Recheado, tipo o Subway. Sim, sim, é tipo Do Subway. Centra, do. Qual que era o outro mesmo? Era o Centra e. Eu ia num Não Circle lembro. K, eu tinha um Circle K, mas o Circle K era Subway mesmo, que tinha lá no fundo. Uns dois, três É, Circle não. K que eu já. No Centra era deles mesmo, onde você Sim, sem escolhia nome, o que né? você queria. Sim. Era tipo assim, 4, 5 euros. Uma baguete gigante recheada. Então, praticamente, você. Eu, por exemplo, eu vi assim, hoje não quero cozinhar, vamos pedir isso. E eu também trabalhei no McDonald's, gente, ou seja, Ups. a gente tinha o desconto, né, de funcionário e tudo mais. Então acabava assim, eu almoçava lá, quando eu trabalhava, eu almoçava lá, à noite eu ia trabalhar, praticamente não jantava, comia só alguma coisinha, um lanchinho e boa. E voltava. É Era mais. super saudável, super saudável. Não recomendo, gente, porque na Irlanda você consegue ter uma vida saudável, vamos dizer assim. Consegue? Os Por que eu não legumes você consegui? consegue. porque é da gente, né, amigo? É da gente. Eu acho fraco de Não, fruta mas lá. de fruta é muito fraco. E também as frutas que a gente comprava era muito sem gosto, Sem pelo gosto. menos Até maçã, a coisa mais simples do mundo. parecia isopor. Parecia um Banana. isoporzinho. Banana não tinha gosto. Banana. Ah, não, por favor. Não tinha gosto, não tinha. Mas assim, em comparação ao Brasil, digamos, para você ter uma vida saudável em relação a comprar frutas, produtos light.
sem glúten, é muito mais fácil do que você morando no Brasil. Você Uhum. consegue comprar muito mais do que no Brasil hoje em dia. É, Sempre, né? sempre. É, a questão é o poder de compra, né? Eu costumo dizer, Sim, inclusive, não quero nem levantar bandeira nem nada, o problema do Brasil, as coisas estão caras, estão relativamente caras, mas o problema é que a gente ganha sim, muito pouco. Aí vem o exatamente. empresário, eu sou empresário, hoje eu sou empresário, hoje eu tenho uma escola de inglês, mas os empresários em geral vêm falar, ai, ninguém quer trabalhar para mim porque paga uma miséria, tá? Bom dia. É, Paga uma miséria. exatamente. Qualquer coisa. Ai, o Brasil tem uma das menores cargas tributárias para o empresário, porque isso é em comparação, tá? Não estou falando que é do mundo, é em comparação com alguns países da Europa, por exemplo. E tipo assim, a Sim. galera reclama, 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 e o salário digno? Também não dá. Pois Eu, é, por exemplo, não eu existe. preciso de mais professores. Eu não contrato porque ainda não consigo dar um salário digno para um Salário professor. justo. É, Justo. Não é nem de... digno, é justo. O justo é melhor que o digno. Então, eu não Sim. contrato. Aí fica esses lambe, esses cu de mochila reclamando na internet. E enfim, não vamos levantar bandeira aqui, não. Mas é sobre Não, isso. vamos ler. A gente ganha muito pouco. Por quê? Eu morava na Irlanda e vivia em real. Sim, Quando eu voltei para o Brasil, para mim, eu gastei a mesma coisa. Eu gastava a mesma coisa do que na Irlanda. do que na E Irlanda. comprava menos. O seu custo, Não, o comprava a mesma coisa. seu, O meu padrão de vida a continuou o mesma mesmo. coisa. Continuou o mesmo. Ok. Eu morava no. Assim, até o aluguel era um pouco mais barato do que eu pagava no coisa, mas coisa de R$ 1.000 só. Mas de resto, eu vivia o mesmo padrão de vida que eu vivi na Europa, eu vivi aqui. E Mas eu ganhava bem. a sua experiência na Alemanha? Você sentiu diferença quando você foi de Dublin para a Alemanha? Nossa, muito. Eu sou fumante, infelizmente. Inclusive, crianças, não fumem. Não fumem. Em Dublin, o cigarro mais barato, se não me engano, era 21 euros. E eu fumo O o pacotinho? pacotinho, 21 euros. E eu fumo um por dia. Bom dia, tudo O bem? maço? 21 euros? O vinte e maço? um euros. 21 euros. Foi bem complicado. Meu Era 21 Deus! euros e eu fumava todo dia. Então, todo dia tinha, sabe? Tá dando joia? Pareceu um joia. Ah, não, Não? eu não fiz nada, Será que é o apareceu? meu? Não, acho que não. Aí, bom dia, eu tava falando da Que era Alemanha. 21 euros o Ah, maço de na cigarro. Irlanda era 21 euros o maço de cigarro. E quando eu mudei pra Alemanha, já começou por aí, Alemanha? né? O cigarro. Pra Alemanha, eu comprava por 14 euros um maço que vinha 40 cigarros. Então é como se saísse R$ 7 cada maço, porque cada maço tem 20. Então, tipo assim, eu falava, nossa, melhorou muito. Fora que a carne deles é boa. Lá, uma coisa que é muito engraçada, tem gente que fala, ah, alemão é muito grosso, não sei o quê. Pensa num povo Frio, legal. né? Eles falam que é frio. De forma nenhuma. Um povo super legal, pelo menos os que eu tive conhecimento. Eu morei em Düsseldorf, que era uma cidade maior. Eu fui para Colônia também. Colônia é bem legal, embora seja uma cidade bem mais turística que Düsseldorf, por exemplo. Por exemplo, Sim. o pessoal era um pouquinho mais ríspido, né? Como é que fala? Em Colônia. Mas não é deles, né? Não Não, eles gostava foram muito. ríspidos. Eu passei problemas lá em Colônia. Sério? Sim, num bar gay. O cara, assim, eu juro por Deus, eu fui pedir uma. Lá eles não tem pint. Mas assim, eles vendem o Uma chopp. caneca, uma gigante caneca. Tem a gigante caneca. Eu tenho, inclusive, uma gigante caneca. Só que lá era um copinho, assim, sabe? Meio de chopp. Fininho. É, Aham. eu pedi e, nossa, demorou horrores. Aí eu fui meio que falar, viu, vocês conseguem me ajudar? Eu pedi aqui já tem um tempinho. Aí os caras, tipo, ah, tá, só um minuto. Assim, ó. Ah, tá, só um minuto. E, tipo, continuaram conversando. E eu juro por Deus, nessa brincadeira foi quase 20 minutos. Eu assim, esperando. Tudo por uma cerveja. Você É, esperou 20 minutos por uma sim. cerveja. Aí na hora de pagar, eu fui pagar com cartão. A cerveja era 2 euros.
A hora que eu fui pagar, ele falou, ó, o mínimo que eu posso passar é 10 euros no cartão. Oxi, como assim? Aí eu falei, ah, quer saber? Vou embora. Ainda coloquei uma Você foi sem péssima... pagar? Não, paguei, né? Pagou 10 euros? Paguei 10, bom dia, 10 euros. E você bebeu só uma cerveja? Eu ia pedir mais 5, o que vale, equivale a 10 euros. Então, eu não sei, eu tava com medo de ser porcentagem, porque os caras não falavam muito bem Em inglês. inglês. Eles até falavam, mas não muito bem, tanto que eu até chamei a minha amiga pra vir conversar com eles em alemão, que ela ficava, ai, Aham. Scheiße, eu nem entendi, eu ficava só assim. Isso mesmo. É isso aí. Uhum, isso mesmo. E Meu aí foi. Mas Deus. lá é outra coisa, lá é muito comum carne de peru, não esse peru que você pensou. Sério? É. Tipo, normal, sabe peito de peru? Só que não peito de Aham. peru fatiado, é o peru mesmo. Você compra o filé de peito de Sério? peru. Nossa, eu comi muito peru, amo, amo. E a carne deles Gente, era essa é muito nova, eu não suculenta. sabia. A carne deles é outra coisa. Lá foi muito mais fácil de eu achar arroz. Sério? Sim. Estranho, né? E Por, são países que você não imagina que vai ser mais fácil de achar arroz. sim. É, eu falo porque é mais fácil comparação da Irlanda. A Irlanda tinha muito aquele basmati. Mas como só tem BR na Irlanda, quantas e quantas vezes eu fui atrás do arroz basmati e não tinha. E eu tinha que Não levar tinha outro. mais. Então, tipo, era bem difícil. Na Alemanha, tranquilo, pegava. A cerveja lá é muito barata. Mais barata que em Dublin. É, 2 euros, uma pequenininha. Sim. E na A grande, Alemanha, vamos supor, 4, pois é, 3,50 pois é. Na Alemanha, eu gastava em média 15, 18 euros por semana. Com a mesma compra, até um no pouco a mercado. mais no mercado. Olha só. Mas você chegava a comprar cerveja, vamos supor assim, no mercado? Às vezes eu comprava, mas era coisa assim de 29 centavos, era 20 Nem centavos. alterava tanto o valor Não, final da compra. não alterava. Lá tem muita coisa por centavos, pelo menos é o que eu sentia. A única coisa que era mais carne era caro. A única coisa mais cara era carne, sabe? É. Eu acho que na Europa toda, né? Costuma ser a carne Uhum. sempre mais cara Não tem em jeito, é relação ao sempre. básico. Uhum. Sim, É não, sempre não assim. muda muito. Mas eu também gostei de ter mudado a comprovação financeira, porque é o justo hoje, atualmente. Sim, Porque na época que a gente foi, já era caro. Os nossos 3.000 euros, igual você falou, foi igual água. água. Então, se você tivesse acontecido alguma coisa, não sei, vamos supor, a gente não ia ter dinheiro para sobreviver se não tivesse achado um trabalho, se você não tivesse trabalho no Brasil. Sim. Você acha que os 3.000 ia dar para você viver 6 meses? Os 8 meses, Não dava. digamos? Não dava. Eu saí desesperado depois que eu passei pra fazer o meu GNIB, o RP, é IRP agora, não é? Sim, na época era Eu, DNIB, agora é o eu, ti- IRP. eu tinha aqui, ele ficava aqui na minha gaveta, porque às vezes eu olhava e falava, oh meu Deus, que cardãozinho caro da vida. Mas É, tem que é, guardar. 300 euros eu paguei e era bem assim. Eu marquei touca, porque eu tava com muito medo. Todo mundo tava falando que a imigração tava pegando quem tava agendando do Brasil. Que tinha que ligar. Você E a agendou galera, no Brasil? eu não agendei. A hora que eu Eu cheguei lá, eu agendei. agendei. Então, tipo, o meu, eu fui agendar pra abril. Quando chegou lá, já tinha dado um mês. Quase que eu não tive o dinheiro pra pagar o GNIB. Eu agendei do Brasil, gente. Você fez Eu com falei, aquele quer esquema do saber? Skype? Aham, Parece com que eles voltaram com o certeza. negócio do site. Não voltou? Sério? É, Não sei, do appointment. eu Ah, não não, sei. acho que é da Espanha. Nossa, perdido. Eu liguei. Na época eu fazia inglês. Olha aí, gente, na época eu tinha começado uma semana antes. Antes de ir, que era meu amigo, ele Ótimo. falou assim: vou te dar umas aulinhas aqui. E eu falei assim: tu liga pra mim, se passa por mim. O Liga amigo no. era uma Aham. bichona. Não. Ele falou, ligou e marcou. E tanto que o meu dia na IB eu cheguei dia 18 e tava marcado pro dia 28, um dia antes do meu aniversário. Eu aqui, ó, não passava nem Wi-Fi. Falei, meu Deus do céu, socorro, Jesus, eu preciso Nossa. chegar lá. O E dia foi que eu. aqui, ó, trezentão, pra tirar uma foto feia, que a cara fica desse tamanho. Aham, sim.
For nothing. Eu falei, é isso? É só isso? Então tá, né? 300 euros. 300 euros é muito. E a gente fala assim, Sim, quando a gente vive na Europa, por exemplo, que a gente costuma com preço baixo, que é tudo centavo, sim. tudo 1 euro, 2 euros. Quando a gente vê 300, tem um peso muito forte. Eu falo porque quando eu falei pro meu irmão, por exemplo, eu paguei 300 euros, uma coisa, ele fala, nossa, que barato, porque 300 reais pro brasileiro até que não é caro. É barato. É. Só que na Só pro Europa, brasileiro. 300, bom dia, vocês estão ótimo. Faz 300 vezes 5,40 que tava a cotação. Que eu não sei É um fazer conta também, absurdo. é muito, Quase uma moto. É quase uma é moto. quase uma CGzinha, quase uma bis. Vai dar 1.500. R$ 1.500. Nossa, é muita coisa. 1.500 reais não se acha assim, gente. Pra Não. uma foto feia. Não. Nossa, não. E ainda pra Sem você condição. receber um monte de perguntas, né? Porque igual dependia. Sim. Se o oficial tava de bom humor, o que Uhum. ele tava fazendo. A minha foi super legal. A hora que eu falei que era do Brasil, ela começou a falar um monte de coisa. Falou da floresta amazônica e não sei o quê. Todo mundo acha que a gente é índio, né? Estranho isso. Ai, fala brasileiro? Eu. Português, amor. Porto. Português. Brasileiro, não. Português. E viu, você passou perrengue. Ah, pode falar. Não, pode falar, vai. Não, fala Vai. você não vai Não, concluir. Eu ia vai. mudar de tópico. Não, eu ia mudar também. Vai. Ah, tá. E me conta, você passou perrengue pra achar moradia quando você saiu daquela amável acomodação? Porque eu fico falando, eu vejo Sim, muita gente que fica fila pra visitar, você vai visitar com 20 pessoas. sim. Nossa, eu fui visitar várias casas. Várias casas. E eu tive que renovar, né? Uhum, Que eu fechei um mês e renovei 15 dias e tava correndo atrás de acomodação. uhum. Então, era um grupo do WhatsApp, que tinha vários grupos no WhatsApp. Aí você sempre mandava mensagem assim, olha, posso visitar, não sei o quê. E esperava, tipo, agoniada, pelo amor de Deus, me responde. Eu queria tanto essa casa porque as casas eram muito concorridas. Sim, Acredito que ainda seja, né? Para você conseguir uma acomodação é muito concorrido. Então, a pessoa que tá lá disponibilizando o quarto, ela recebe milhões de mensagens. Inclusive, eu já fui uma dessas pessoas que coloquei a vaga e para passar a vaga, então assim, toda hora a gente manda mensagem, aí vem um, vem outro, aí você tem que, às vezes forma grupo para visitar tudo de uma vez, que eu acho que é mais fácil. sim. Mas eu já fui visitar acho que umas 5 casas. E tinha uma que eu fiquei depois, eu consegui, que foi ali na para cima da Parnell Street. Uhum, sim. Que eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu preciso de uma acomodação. O Chorando. meu tá vencendo. Socorro. E eu consegui. Só que na época era eu e mais 2 meninas no quarto, e no outro quarto tinha mais 3. Éramos em 6 na casa. Éramos 6, aquela novela. Aham. Uma geladeira minúscula, Sempre, né? minúscula, te juro, Elen. Minúscula, aquela branquinha, sabe? Padrão, Sim. para 6 pessoas. Ou seja, se você decidisse cozinhar, gente, não tinha espaço. Eu fazia muito marmita na época, né? Pra não ter que ficar usando a cozinha. Cozinhar, deixar ali pra semana, Eu fiz bastante pra isso ser também. mais rápido. Não tinha espaço, Nem pra porque marmita. tinha suas coisas e tinha a marmita. E, e aí, o que que acontecia? E dessa época eu também mudei dessa casa, por quê? Porque a energia era aquela pré-paga. Se Sim, acabar os créditos, você acaba a tem que força. colocar. A gente chegou a tomar banho gelado várias vezes, inclusive. É? Mais uma vez. Check. Sim. É, na... Porque tem que ter comprometimento, o povo da casa não tinha. E às Putz. vezes, tipo assim, e tal pessoa era pra colocar 40 euros, não colocou, aí a energia acabou. E eu não gostava muito disso, por quê? Porque a gente nunca sabe qual é o valor final do mês. Uhum. Que é 40, aí mais 40, mais 10, mais 30.
É, E vai. o que a gente fazia lá na minha acomodação, desculpa te interromper, inclusive, a gente fazia assim, ó, antes era o golpista que cuidava do crédito. Só que ele sempre Sim. deixava acabar. Sempre. Eu não sei se ele não colocava tudo, porque acabava muito cedo. Aí o que que eu fiz? Eu passei a mão nessa responsabilidade e eu falei, agora é comigo. E eu Agora ficava sou eu. que nem um carrapato neles até todo mundo me adicionar, me dar o dinheiro. E aí nunca É mais o acabou. justo. Nunca mais acabou. Mas em média vocês colocavam quanto 40 cada por um. pessoa? E a gente sempre fazia assim, na semana, na próxima semana, a gente via se o que a gente colocou deu pra semana inteira. Foi pra semana, Sim. pro mês? Acho que era pra semana. Nossa, mas é muito caro, né, pra você ver. É 40 40, por semana vocês colocavam? 15 será? Acho que 15, 15, 10, 15 por Ah, semana. ok. E aí, por exemplo, quando tava na próxima semana, a gente fazia o negócio. Ah, durou a semana inteira? Durou o tempo todo? Ok, se durou, a gente mantinha. Se não tinha durado, a gente colocava um pouco a mais e a gente fazia esse balanceamento. Esse balanço. É. Não, eu me mudei Sim. dessa casa porque eu tava pagando 650 no quarto, mais a despesa da conta de energia. É, então, tinha isso também. Eu pagava 1.000 mais a energia. Acha, não, essa conta não dava pra mim. Eu era apenas uma estudante. Mas você tinha um quarto só pra Eu você não ou você tinha. dividia? Desculpa, eu não peguei. Não, dividir quarto single era um milagre e era meio que impossível na época. E caro, né? Caríssimo, era na base do quê? 850, 900. Que era o que a gente ganhava, né? O Fora as salário. despesas. Meu salário Exato, se você convertido faz. para euro. Dava isso? Não. Ah, tá. Não. Ah, meu Deus do céu. Não, mas na época aí eu mudei. Aí eu fui pra casa com 18 pessoas, né? E éramos em quatro no quarto. Duas beliches. Éramos em quatro. Aí eu pagava 550 tudo incluso. Aí eu Já com falei, energia. falei, tô morando na beliche? Tô morando na beliche, mas tá tudo incluso pelo menos. No centro, os perrengues dali a gente dava conta. Era só Sim. sistemar ali, ó, entendeu? Mas não, mudei. Aí hoje eu conquistei meu single, pessoal. Conquistei meu quarto sozinha. Demorou, mas chegou. Mas desde que você mudou pra Itália, né? Você já tinha conseguido o single. É, eu fui conseguir aqui, né? É, então, desde que você chegou aí. Sim, Tá vendo como a Itália exatamente. te fez bem? Vamos deixar abaixo esse lado. Olha, você vê, né? A Alemanha pra mim foi Vamos bom. A deixar Itália um bullying. não foi bom pra você. A Itália não Não, fala tem suas coisas alto. boas e tem suas coisas ruins, igual todo lugar. Esse episódio a gente trouxe pra vocês pra quê? Pra explicar como que tá o custo lá hoje. Sim, Não explicar, né? Tentar comparar o que a gente passou com as novas regras que está hoje, porque a gente não sabe como está sendo a realidade sim, em 2026. sim. Mas lá em 2024 a gente sabia, Sorry. Sim, entendeu? 2023, 2024. Eu fui em 23. 2023. 2023? Ah, eu Sim, também. Nossa, eu tô perdida no tempo. Eu tô assim, meu Deus, 24. Já eu faz 3 anos? Sim. O transporte, como foi? Transporte é super simples, né? Lá na Lipcard. O Lipcard foi a Pra coisa mais estudante, rápida né? para estudante. Foi a coisa mais rápida que eu fiz Sim. lá. De resto é tudo muito burocrático. Tudo. Foi a coisa mais rápida, porque é só você se cadastrar no site, né? Uhum. Mandar o comprovante da escola e, e sair no outro dia. No outro dia você pode pegar o cartão. Recarregar também foi super fácil. Em Não foi média eu no outro gastava acho dia? que uns 15 euros. Foi, o meu foi no outro dia. O meu foi 1 hora depois, 1, 2 horas. Porque eu lembro que eu ainda fiquei dando um rolê. Que a hora que eu fiz o negócio, a moça falou no site, falou pra Uhum. aparecer tal. Ah, tá, porque a gente fazia no site. Sim, isso aí aconteceu no dia Sim, seguinte. Sim. sim. Você retirava no outro dia. E você tinha que recarregar, né? Você Aham. conseguia no site também. Era super No, fácil.
aplicativo. No celular, no aplicativo. E o bom que dava pra Eu usar no amava. Luas, no E aí eles se busão. tornavam o dinheiro, lembra? Que É no Luas você verdade. passava pra entrar e depois passava pra sair e Eles devolvia devolviam. centavos. Sim. Eu nunca É. entendia isso. É porque você pagava a passagem, acho que pro Ah, pelo percurso trajeto. todo. É. Aí, dependendo de onde você parava, Eles devolviam. eles te reembolsavam o resto. Que Que legal. loucura, né? Sim. É bem louco. No ônibus já não. No ônibus você pagava 1 euro É, eu no ônibus. lembro. Eu lembro. Era o Luas que dava o desconto. E baseado Sim, nisso tudo, lógico, o trabalho a gente já falou bastante no episódio anterior. Se você não assistiu, vai ver o episódio anterior que a gente fala sobre por perrengue. favor, né, gente? É, anterior É, não, né? Tem exatamente. um que a gente fala bastante de trabalho. Acho que foi o primeiro, que a gente falou sobre expectativa e realidade, que nada foi igual. Não se esqueça de Sim. como fala? Se Seguir a gente nas redes inscreva. sociais, se Siga a gente nas inscreva no redes nosso sociais. canal. Sim, Exato. A gente está em todas as plataformas possíveis, pessoal. Instagram, TikTok, YouTube todos. e Spotify, E inclusive. Spotify, a gente tá no Substack. Substack a gente já tá, a gente trabalha mais com artigos relacionados à questão do intercâmbio, viver fora e Sim, etc. sim. E, enfim, não se esqueçam, assistam os nossos episódios. A gente está trazendo muita coisa. Se você tiver dicas, sugestões, se você tiver conhecer alguém que quer vir aqui falar com a gente, também fala. Quer ser o próximo entrevistado. Sim, ó, só para vocês saberem, esse episódio está saindo no ar depois que a gente divulgou nas redes sociais, agora oficialmente o podcast. Então tem uma lista de Sim, pessoas querendo ser entrevistadas pela gente. Vem muita coisa legal por aí, hein? Se eu fosse vocês, eu me exatamente. inscreveria. Você se inscreveria, Bia? Lógico que eu já fui a primeira, amor. Eu já Pois é, tava lá, ó, me inscrever. Você acha pois que eu vou é. perder essa oportunidade? Hum, 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 Lógico que hum. não. De ouvir histórias reais ainda. E se você passou por alguma coisa desse tipo que a gente já falou aqui nesses 3 episódios, por favor, deixe no comentário. Sim. Ou Manda pra manda e-mail gente. também, dá pra, se a história for muito grande, dá pra Manda você e-mail mandar. também. Exato. Contato.latitudepodcast@gmail.com também tá aqui nas descrições, você pode ó, dá, viu? A gente tá. Todos os canais estão abertos pra vocês. E Sim, é isso. perfeito. Ok, vamos ver, vamos fechar esse podcast. Acho que a gente já passou sobre tudo, a gente tem o nosso roteirozinho aqui, a gente já falou também sobre o trabalho, Sim. acho que a gente já tinha falado bastante, a questão da moradia, realidade, base oficial. Tem alguma coisa que você queria arrematar, Bia? Prezada Bea. Bia. Não, eu acho que seria bacana quem estiver nos ouvindo, né, falar, se mora na Irlanda, falar da realidade de hoje. Uhum. Como que tá o aluguel pra gente também, né, ficar sabendo. Sim, Porque eu faz tempo que eu não vou pra lá. Faz tempo sim. não, né? Cheguei aqui faz pouco tempo. É, Mas eu desde que eu tava lá, mudou muita coisa. eu faz tempo que eu fui, então eu deveria estar Exatamente. voltando, na verdade. Vai Sim. voltar. Calma. É, Calma, não para Irlanda, respira. para Europa, mas, né? É papo Vai voltar. para outro episódio. Exatamente. Mas eu acho que basicamente é isso. Bom, a gente quis trazer para vocês as novas regras, né? De uma forma bem resumida, porque se você está pensando em ir para o intercâmbio na Irlanda, tem outras opções também. Não tem só Dublin, inclusive tem outras cidades Sim, na Irlanda verdade. A gente que sempre tem esquece. intercâmbio. Cork, Cork, Galway, Limerick, Galway. Fala você, vai. exatamente. Galway, Limerick, Cork. Qual é a outra mesmo? Waterfall? Não é Waterfall. Waterfall, É Waterfall mesmo o nome da cidade? Não lembro. Waterford, alguma coisa. Waterfall é tipo cachoeira, que isso? Cachoeira? Não lembro. Cadê? Pera, deixa eu pegar minha cola. Você corta essa parte. Tá. Eu vou falar todas as cidades de novo, pera. Water, Waterford? É, alguma coisa Waterford. É, Waterford. Waterford. É assim mesmo que fala? É, Waterford. Então vai, vamos. Waterfall foi foda. I wanna waterfall. Ok. Pera. Ai,
Gente, tem também outras cidades para fazer intercâmbio, ó, Galway, Cork, Limerick, Waterford. Tem várias opções, não existe só Dublin. Dublin é a principal, lógico, é cidade grande e tudo mais. Mas vale a pena dar uma pesquisada nas outras também, porque o custo de vida acaba mudando, né? Sim, muda bastante, inclusive. Sim, Muda eu tenho amigos bastante. que moram em Cork, tenho também em Limerick. Eles falam que é bem diferente. É mais interior, né? Eu acredito. E aquele Uma cidade interior, menor. eu não sei se isso é muito, lógico, com suas exceções, tá? Nem tudo que a gente fala aqui tá escrito em pedra, mas a Europa em si tende a cidades menores. Não estamos falando de pueblo, Sim, como que é o nome? Como que é em português? capitais. Não, não é Capitais. tipo cidade do interior, não é as fazendinhas. Eu tô falando das cidades menores, elas têm É, sim. estrutura de cidade grande. Não é que nem aqui, por exemplo, você vai numa cidade menor, tem o quê? Não tem nem cartório. É, A não é assim Europa também, em gente. si, cidades menores também tem toda a estrutura que você precisa. Cork é bem legal. Galway, eu acho que o único problema de Galway é que ela é do extremo, do outro extremo. Você tem É, que, demora demais, você tem que cruzar a Irlanda para você ir pro aeroporto, para você quiser sair. É Galway ou é sim. Cork? Bom dia. Não Não, lembro. Gal ia pra lá É, mesmo. Eu tô Galway é aqui pra... com a cola, gente. Eu tô aqui com o Ah, sempre mapa uma nas minhas colinha. mãos. Exato. Sim, Mas é, Galway é lá em cima também, no outro extremo. sim. Eu cheguei a ir pra Galway, mas é uma cidade muito bonita, viu? É. Sim. Tem gente que fala que é muito boa pra quem quer realmente praticar o inglês, porque tem poucos brasileiros. Galway, se você quer aprender o inglês mais rápido e tudo mais, é a cidade. Porque em Dublin acaba tendo uma comunidade de brasileiros muito grande, né? Muito, muito grande. Também em Cork, Limerick, ele também sempre tem brasileiros. Galway, acho que por ser mais distante, é meio difícil. Sim, Mas seria muito bom para quem quer ir para estudar. para Só que no aprender de inverno eu fato. li também, li uma Hum. matéria que é difícil os empregos em Galway, É, acho no que vai, inverno. vai ficando mais difícil quanto menor a cidade for. Sim, sim. É. Tem que pensar sobre tudo isso, gente. Mas tem várias Gente, mete a opções. cara, mete a cara. Chegou lá, vai, começa a criar conteúdo. Tem tanta gente nova começando aqui. Eu tô vendo um movimento. Uma Sim, galera tá super legal, bombando, e a galera daqui a pouco já tá vivendo exato. disso. Vai virar nômade digital, gente. Para, eu, hein? Arruma um emprego online, vai novas É, experiências. se É joga, só sobre assim. isso. Aí a palavra-chave que eu diria é como tudo aumentou, tanto o custo de vida lá, como o mínimo de dinheiro que você precisa comprovar que você tem. Tudo aumentou. O que vale é você esticar o tempo de planejamento. Ah, mas eu quero ir Sim. amanhã. Shh, Não é assim que olha, funciona, olha, amor. olha. Quanto mais tempo você levar, se você tiver um planejamento estruturado, mais fácil vai ser para você viver lá. Porque depois, o que adianta? Você vai ir Sim. correndo para ficar chorando em posição fetal debaixo de ponte? Será que vale a pena? Já colocou a mão na consciência? Sozinho ainda, né? Muitas vezes sozinho. Sozinho. E o ruim de você voltar sua mãe nem te querer. Ai, aqueles colocando favor, imagina. Não, mas basicamente é isso, gente. Estiquem o prazo do seu planejamento para você não passar Exato. perrengue. Palavras de pessoas que foram. A gente ainda acabou não passando tanto porque era um pouco mais barato. Agora tá, assim, Um explodindo. absurdo, né? Pra Uhum. tudo. Então, e também tem outros países, não só a Irlanda, Pois é. pro intercâmbio. Tem Só perfume no que meu café. a questão que pega basicamente é o visto, né? Porque a Irlanda ela te dá o acesso com um visto mais fácil em Sim, comparação aos outros países que aceitam intercambistas. Por sim, exemplo, o Canadá, que você tem que fazer o visto primeiro, você tem que gastar todo com o visto antes. A Irlanda não, a Irlanda você consegue agendar e fazer o visto lá no país. sim. Não precisa de nada, né, para Era, entrar. era tudo mais fácil na Irlanda, porque a comprovação era menor que Sim, existia, era exato. fácil. Agora, em questão de valor, ela está muito equiparada com os outros países. Questão de valor de Sim, comprovação de renda. Ô, Jussara, bati aqui, peraí. Tá muito equivalente com sim, com outros países. Ainda é mais fácil você entrar.
Mas acho que vale a pena você explorar, né? Que existe gente que fala de Irlanda, 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 mas tem outros lugares, né? Eu fui Sim, com certeza. porque era hype. Tô brincando, eu fui porque a minha situação era essa. Eu queria ir, fazia, já contei isso. Se você não ouviu, vai ver o nosso podcast que eu falo sobre a expectativa e realidade. Eu queria muito ir pra lá. Eu passei 10 anos planejando. Então, Sim, ó, era uma outra coisa. Planejamos bastante tempo e nem assim saiu tudo, tudo não. planejado. Uh-uh. Tudo É, muda, gente. tudo muda. E assim, o nosso, como é que fala? A nossa responsabilidade com você é trazer as informações com responsabilidade das informações que estão acontecendo, Exatamente. o que está difícil, o que está fácil, e você coloca aí, basicamente, no seu planejamento, o que que você quer, entendeu? É. Bota na balança aí, ó, pensa bem, Sim, dá uma analisada. É isso que realmente você quer? Porque a Irlanda é boa para fazer dinheiro, ok, é boa para fazer dinheiro. Mas e o resto? Tem todo um pois é, conjunto aí que envolve, pois é. entendeu? Tem um pacote, você não compra só uma ficha, você compra um pacote de fichas junto. Esse é o problema, Vem porque tudo, vem tudo, vem você não tudo junto e compra só a experiência. misturado. Mas ainda assim, gente, de Exatamente. qualquer lugar, Irlanda ou qualquer outro país que você escolher, o intercâmbio ele realmente muda a pessoa. E olha que eu fui velho. Você que é mais Ah, novo, velho etc. nada. Para com isso. Mas eu já era Tá mais jovem velho. ainda. Eu era mais velho. Porque geralmente a galera vai mais novo, vai até uns 20, 25. Eu já fui com 34, 35. Eu já tava velho, assim, pra essa experiência. E por isso que pra mim, de repente, foi tão dispar, né? Porque, eu não queria ficar toda hora com, vamos sair, gente, vamos não sei o quê, vamos aonde, não sei. É, tinha uma Não, outra eu era na outra, realidade. era outra coisa. Eu era mais slow, eu era mais devagar, Low assim, com as coisas. profile, gente, ele Mais era. low profilezinho. Exatamente. Sim. Mas é isso, eu acho que temos. Acho que temos. Lembrando Se você. você, eu ia falar, se você gostou desse Fala, episódio. fala. Não, com certeza, pode falar. Não, mas é aqui que eu posso falar depois. Se Se, você gostou se desse você episódio. gostou desse episódio, compartilha com quem você mais ama, com aquele amigo que tá pensando em ir. Se você tá querendo ir, compartilha com você mesmo. Bom, gente, se vocês gostou desse episódio, compartilhe com amigo, chama um amigo, inclusive, para fazer intercâmbio com você. Chama uma Sim, companhia, não vai sozinho, se você tem a possibilidade. Compartilhe com todo mundo que você queira que saiba dessas informações, que está curioso para saber como que é a vida de um intercambista. E é isso, espero que vocês tenham gostado. sim. E se você não gostou, também compartilha. Compartilha com aquele seu amigo e fala: olha que canal ruim. Compartilha, tá? Exato. O Confia. importante é compartilhar. Confia, pode compartilhar se não gostou também. Gente, muito Exatamente. obrigado pela sua estadia aqui no nosso podcast. Sim. Espero que vocês tenham gostado também. Na próxima semana a gente está de volta com mais um tema. Se você quiser também sugerir, vai nas nossas redes sociais também, dá uma comentada ou Sim. comenta por aqui, sugira o que você quer e a gente corre atrás. Tudo bem? Nos mandem ideias. A gente está sempre aberto para ideias novas, gente. Sim. O importante é isso. Aberto à crítica, mas também não ficamos calados. Gente, muito obrigado. Também. Muito obrigada. E esse foi mais um Latitude Podcast. Um beijo, pessoal. Um E beijo, até semana que vem. tchau. Turululululu.